Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta às nossas aulinhas online. Aqui iniciamos as aulinhas referentes ao terceiro bimestre. Hoje vamos para uma aula de História, a América em Disputa. Bem-vindos ao terceiro bimestre. Estou muito contente pelo nosso retorno às aulas online. Eu preferia que as aulas fossem presenciais, mas por enquanto ainda não é possível. E o tema da nossa aula de hoje é a ocupação da América pelos europeus. A ocupação da América pelos europeus. A expansão marítima europeia promoveu uma série de mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais pelo mundo. Os efeitos dessas mudanças foram notados tanto pelos europeus quanto pelos diversos povos nativos que passaram a conviver com eles. Trocas culturais. Ao chegar ao território que receberia o nome de América, os europeus tomaram conhecimento de diversas práticas culturais que não faziam parte de seu cotidiano. Acredita-se que em 1500 habitavam o atual território brasileiro de 3 a 5 milhões de nativos. Distribuídos em mais de 1000 etnias, cada um desses povos tinha hábitos, religião e organização social distintos. Especialistas em cultura indígena estipulam que se falavam em torno de 1.300 línguas só nessa região. Os diversos povos que viviam no território americano também influenciaram a cultura europeia em um processo conhecido como transculturação, quando, em determinado contexto, ambas as culturas influenciam e são influenciadas simultaneamente. Trocas, transformações e recriações fizeram parte desse processo de conhecimento mútuo. Tanto a cultura europeia quanto as culturas nativas da América não foram mais as mesmas após esse encontro. Conhecimento nativo. Os saberes dos ameríndios foram de grande importância para o desenvolvimento da economia colonial, principalmente nas atividades que exigiam conhecimentos e habilidades que só eles tinham, como adentrar na mata e saber usar seus recursos, por exemplo, as plantas medicinais. A religiosidade estava presente em todos os momentos da vida de diferentes grupos. Os rituais, o culto a elementos da natureza e aos astros, e a grande importância atribuída à terra, estão entre as manifestações religiosas indígenas. Em quase todos os grupos havia um xamã, líder espiritual, conhecido por pajé em alguns deles. Cabia a esse profundo conhecedor das tradições místicas e religiosas curar os doentes e guardar o mundo espiritual. Conflitos com os nativos. Nessa relação que oscilava entre a aceitação e a intolerância, os europeus criaram imagens dos nativos que serviam para legitimar os ataques contra eles. Eles comparavam os indígenas com bestas, que não tinham humanidade. Assim, era mais fácil justificar, diante da fé, o extermínio de milhões de pessoas que viviam nessas terras. Sendo selvagens, eles estariam de acordo com a crença da época, no estágio mais básico da evolução humana. Para a cultura tupi, a prática de comer outros seres humanos era um privilégio aos guerreiros
que venciam um conflito ou vingavam seus familiares mortos. O ato seguia um ritual e consistia em absorver a energia vital e a força do outro guerreiro, que deveria dar provas de coragem. Entre as práticas do ritual, o respeito ao prisioneiro era fundamental, sendo que este participava da vivência da tribo, que o mantinha em cativeiro por dias ou até meses. A ele cabiam os melhores alimentos, rezas, danças e cuidados, caso tivesse sido ferido em batalha. No dia da morte do prisioneiro, ocorria uma festa e tribos conhecidas eram convidadas a participar do banquete. Os rituais antropofágicos foram considerados um espetáculo de horror para os padrões europeus. Mortificados por essa prática, que era típica dos tupinambás e de algumas outras etnias, os portugueses logo trataram de generalizar e afirmar que a antropofagia era comum entre todos os povos da América. Tamanha foi a violência empregada pelos conquistadores contra os povos nativos que religiosos espanhóis debatiam sobre as práticas empregadas durante a conquista. Uns denunciavam as atrocidades cometidas contra os povos nativos. Outros defendiam os métodos empregados pelos conquistadores. Desse contato resultou a morte de milhões de nativos. Havia poucas alternativas aos povos ameríndios, muitos fugiam para o interior do continente. Também houve os que estabeleceram parcerias comerciais na exploração das riquezas naturais locais, em particular o pau-brasil, durante as primeiras décadas do século XVI. Não eram só os ataques que enfraqueciam e dizimavam as populações indígenas. O avanço de doenças desconhecidas para os nativos provocava tantas ou até mais mortes. Os indígenas pereciam com doenças como varíola, sarampo, tuberculose, disenteria e até mesmo gripe, pois não tinham resistência imunológica para enfrentar seus agentes causadores. Outro fator que contribuiu para o aumento das mortes foi o contato com alguns animais que eles desconheciam. Por exemplo, os porcos, que vinham em navios para servir de alimento durante a viagem. Porcos são hospedeiros de algumas doenças contra as quais os povos nativos não tinham qualquer imunidade. Choque de culturas, natureza e distribuição. Ao entrar em contato com a diversidade da natureza do continente americano, em sua grande parte tropical, os europeus se deslumbraram justamente pela variedade e exuberância das espécies. Eles conheceram alimentos que até então nunca vistos na Europa, como tomate, mandioca, milho, cacau e batata. Nas terras que viriam a se tornar o Brasil, por exemplo, a extração do pau-brasil deu início ao desmatamento da cobertura original da Mata Atlântica. A redução significativa desse bioma, de 1500 até os dias atuais, gerou prejuízo às espécies nativas. O comércio estabelecido entre eles era rentável aos dois povos. Os europeus carregavam seus navios com produtos valiosos a eles que seriam vendidos na Europa. Os nativos recebiam objetos que facilitavam os trabalhos cotidianos, além de servirem como forma de distinção social entre as comunidades locais. Além disso, começava a emergir uma nova sociedade, fruto da fusão
das culturas dos povos nativos e europeus, que seria a base do que se convencionou chamar a sociedade colonial. Essa mistura foi marcada tanto pelas contribuições culturais de ambos os lados do Oceano Atlântico, como pela violência e tensão social advinda dos preconceitos e projetos de colonização e de imposição cultural, econômica, política, social e religiosa por parte dos europeus, que se julgavam superiores aos nativos, de acordo com a mentalidade vigente na Europa daquele período. Economia e política. O processo de expansão marítima deslocou o centro das negociações da região mediterrânea para o Atlântico, repercutindo fortemente no cenário comercial europeu. Além disso, as ações comerciais deixaram de se concentrar nas antigas cidades da Península Itálica, como Veneza e Gênova, e passaram a ser comandadas inicialmente pelos reinos de Portugal e Espanha e depois por França e Inglaterra. Além das mudanças no cenário comercial, houve transformações no campo geopolítico. Portugal lançou-se ao mar não apenas pelas já conhecidas limitações geográficas, mas também como resposta às pressões políticas por parte da Espanha e econômicas por parte da Inglaterra. Por isso, Portugal buscou ocupar os territórios que lhes haviam sido confiados antes que a coroa espanhola o fizesse. As consequências desses conflitos, que se manifestaram com bastante intensidade nas fronteiras meridionais na América, foram sentidas durante séculos. Em meio à disputa entre duas coroas ibéricas, os estados modernos europeus se fortaleceram cada vez mais por meio de práticas absolutistas e mercantilistas. Isso ocorreu principalmente pelo enriquecimento fomentado pelo acúmulo de metais preciosos oriundos da exploração das colônias. Crianças, este foi o recadinho de hoje, a ocupação da América pelos europeus. Espero que tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.